todos e muita paz. O século XIX iniciou com todas as agitações ainda consequentes da Revolução Francesa, datada de 1789. Muitas mudanças e transformações estavam destinadas para o século XX, século XIX e o século XX. Jesus, o coordenador, o governador da terra, achou que chegou o momento da sua promessa ser cumprida. No início de 1800, Napoleão Bonaparte tornava-se, em 1804, imperador da França. E no dia 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, na França, uma das figuras mais extraordinárias e lúcidas que a Terra já recebeu. Hippolyte Léon Denisard Rivail nascia para trazer o Consolador prometido por Jesus, cumprindo a sua promessa. E o trabalho do codificador da doutrina espírita, que em 1857 publicou o volume mais importante dessa doutrina espírita, foi cheio, acompanhado por grandes nomes da espiritualidade maior. Uma pleiade de espíritos elevados o acompanharam em seu trabalho. E o Brasil não ficou fora desse trabalho, desse planejamento de Jesus. E no espaço, naquela época, no início do século XIX e continuando após, houve uma reunião importante no espaço, uma assembleia. E essa assembleia inicialmente apontou o Brasil como a pátria do Evangelho, segundo consta do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Ismael, o anjo protetor do Brasil, o espírito protetor da nação brasileira, escolhe um fiel e dedicado discípulo para o trabalho que seria desenvolvido em nossa nação. E conta a história que Ismael, reunindo também uma pleiade de espíritos superiores, dirige-se a um deles ali presente e diz o seguinte: descerá as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observação do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizará todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Ismael. Essa obra, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é muito interessante. E seria bem oportuno que as pessoas pudessem ler
porque ela traz informações de elevado teor espiritual e nos esclarece a respeito de muitos pontos, a respeito do nosso próprio país e de toda uma contextualização ao redor dele, do mundo, da época e tudo mais. Mas importante aqui é que Ismael busca um discípulo que certamente, já com toda uma estrutura intelectual, emocional, social, espiritual, teria a condição de dar continuidade a todo um trabalho já iniciado pela codificação, pela pleiade de espíritos junto ao codificador, e da qual ele seria o expoente máximo naquela época aqui no Brasil. Em 1831, no dia 29 de agosto, nascia no Ceará Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um discípulo muito importante e um grande missionário na terra brasileira e também para o mundo. Essa casa foi onde ele nasceu e hoje é um museu. Fica numa fazenda um pouco distante de Fortaleza. É difícil falar de Bezerra de Menezes se não trouxermos algumas bases daquilo que ele foi, como homem, como estadista, como espírita no Brasil. Ele é importante porque ele vai nos mostrar o exemplo de uma vida totalmente dedicada ao bem. Um homem que dedicou os 69 anos de existência física para o trabalho ao outro, no incansável amor ao próximo. Saindo do Ceará, veio para o Rio de Janeiro e aos 25 anos de idade se formou em medicina. Trabalhou na Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, foi médico cirurgião do Exército durante alguns anos e tornou-se médico homeopata. E aqui vale uma informação a respeito do círculo homeopático que veio para o Brasil e se formou em 1818. Eram médicos vindos da Europa, com profundo conhecimento da área homeopática, e que foram pioneiros aqui no Brasil, trazendo as obras espíritas para o país. Foram os médicos homeopatas que trouxeram os primeiros livros que estavam sendo editados na França e na Europa a respeito do conhecimento doutrinário espírita. Vejam a importância dessas pessoas, porque aqui no Brasil ninguém ainda trabalhava ou conhecia com o espiritismo. E eles, esses médicos homeopatas, eram médicos que trabalhavam com também a mediunidade e desenvolviam a sua tarefa fazendo curas através da aplicação de passes, que eles já trouxeram da Europa a partir de Mesmer, que trabalhava o magnetismo, conhecia profundamente, e eles então trouxeram esse conhecimento para o Brasil e aplicaram. É um conhecimento que se liga perfeitamente ao conhecimento doutrinário espírita. E por isso o Dr. Bezerra de Menezes, ao conhecer esse grupo de médicos homeopatas, conheceu a homeopatia, envolveu-se com ela e desenvolveu durante toda a sua vida um trabalho relacionado a ela. Como homem, ele casou 2 vezes. A primeira união foi aos 27 anos de idade, por amor, como diz toda a biografia dele, com Maria de Lacerda, Cândida de Lacerda, que 5 anos depois faleceu, deixando 2 filhos. E, alguns anos depois,
ele se casou com Dona Cândida Augusta de Lacerda, que era irmã da primeira esposa, por parte de mãe, e com ela viveu 35 anos e teve mais 5 filhos. Um total, então, de 7. Eu digo assim, todo mundo sabe contar, mas é que a biografia dele, uns trazem 7, outros trazem mais filhos, outros menos, e eu então me baseei na obra oficial da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que coloca então 7, né? 2 e 5. Foi um grande político. Ele não queria de início envolver-se com a política, mas a primeira esposa, diante dos convites que ele recebeu, diante das propostas de trabalho comunitário, ele aceitou e com 30 anos de idade ele foi líder do Partido Liberal, naquela época. Como vereador, foi eleito e reeleito algumas vezes. Foi deputado geral pelo Distrito da Corte. Intendente da cidade do Rio de Janeiro, intendente naquela época era prefeito, na visão de hoje. E aos 54 anos de idade, ele preferiu encerrar as suas atividades políticas como presidente efetivo da Câmara e como deputado federal. Essa foto, esse quadro que nós vemos aqui, é um retrato oferecido pelo povo português, pela admiração que tinham por ele. Então, ofereceram fizeram essa pintura a óleo na época e que se encontrava até há pouco tempo na Câmara, no estado do Rio de Janeiro. Lá ficou por muito tempo e depois, por causa de uma confusão lá com algumas pessoas não espíritas e de outras religiões, então foi retirado. Mas alguns anos ficou lá. E nessa época ele tinha 34 anos de idade. Foi um grande empreendedor, tinha uma visão muito grande de tudo e fundou a Estrada de Ferro Macaé-Campos, empenhou-se em construção da via férrea, foi diretor, né, da Companhia Arquitetônica no Rio de Janeiro e foi presidente da Companhia Carris Urbanos de São Cristóvão. Durante algum tempo ele fazia essas atividades aliadas às atividades normais de médico e de pai. Professor de matemática e de filosofia. Uma das formas que ele se manteve para poder fazer o curso de medicina. Foi membro de várias academias, sociedades, conselhos, inúmeros, impossível de se nomear aqui. Escreveu várias obras e aqui eu cito algumas das mais importantes. Direitos do Homem, que ele lutava imensamente pelos direitos humanos. Sobre saúde pública, elaborando vários projetos para universidades, não só no Rio de Janeiro, quanto também no Ceará. Desenvolveu um trabalho de orientação ao governo sobre as secas do Norte e do Nordeste. E tem um livro extraordinário, ainda visto por muita gente hoje no Rio de Janeiro, que está lá, que é pequenininho, escondidinho, mas importante, sobre o abolicionismo. Foi um grande lutador para a abolição dos escravos, que ele não conseguia aceitar a forma, o uso, o compromisso que a nação brasileira estava assumindo com a escravatura. E aqui me faz recordar a questão 829 do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros? Olha como é pesado o termo propriedade, como se fosse um objeto, uma coisa. E a resposta é clara. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem sobre outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos.
Esse é um consolo para todos nós, né? Se vão os abusos desaparecer, tenhamos fé e lutemos por isso, sejamos parte integrante de uma mentalidade mais aberta, mais humana, mais liberal, mais cristã, na verdade. E ele, então, escreve sobre abolicionismo e muito lutou ao lado de outros grandes abolicionistas brasileiros. Mas que crença tinha Bezerra de Menezes antes de ser espírita? Ele era católico de berço. Mas ele se dizia, depois de adulto, livre pensador, porque ele não aceitava nada que não fosse raciocinado, que não tivesse lógica. E ele, então, buscava ansiosamente essas bases que estruturam o pensamento de um homem que pensa, de um homem lúcido, como é, né, Bezerra de Menezes. Quando ele ficou viúvo, aos 32 anos de idade, ficou imensamente abalado, quase chegando a uma depressão profunda. Chegou mesmo à prostração, segundo consta a biografia. E para vencer essa dificuldade amorosa que ele teve, dedicou-se ao estudo da Bíblia e dos livros sagrados. Leu com profundidade todas as obras de várias religiões, buscando ansiosamente uma explicação e uma resposta aos seus anseios da alma. E a gente sabe hoje porque ele tanto se preparou, né? Que ele estava se preparando naquele tempo. E em 1876, quando já contava 45 anos de idade, ele conheceu o Espiritismo. De uma forma simples, de uma forma tranquila, inusitada até. O Dr. Joaquim Travassos era médico e era um grande amigo dele. E, em determinado dia, quando ele estava na rua, encontrou-se com o Dr. Travassos e lhe ofertou o livro dos Espíritos. O Dr. Bezerra de Menezes, uma mentalidade clara, aberta, agradeceu gentilmente, pegou o livro, colocou na sua bolsa, eram aquelas pastas pretas, né, colocava assim, e foi pegar o trem para Santa Teresa, onde ele morava. Então ele precisava do trem, entrou, sentou, estava cansado, diz ele na biografia, e lembrou que tinha recebido o livro e pensou, bem, se não fizer mal, se não fizer bem, mal também não faz, vou ler, coisa de espírito. E começou a ler, se empolgou de tal maneira que em pouco tempo ele leu a obra inteira. E é conhecidíssima a frase dele, quando ele refere-se à obra dizendo: lia, mas não encontrava nada novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu era espírita e não sabia. Isso nos remete ao livro dos médiuns, quando, no capítulo 3 do método, o codificador classifica os espíritas e os pensadores, e ele diz que existem aqueles sem rótulo, sem títulos, mas que são os realmente espíritas, pela sua forma de ser, pela sua forma de pensar e pela sua forma de agir. Entendemos que o Dr. Bezerra de Menezes encaixa-se perfeitamente, e essa frase é muito significativa quando ele diz: eu era espírita e não sabia. E durante, meus irmãos, verifiquem, 10 anos ele estudou profundamente as obras básicas da codificação espírita. Não foi 10 dias, não foram 10 meses, foram 10 anos. Homem acostumado ao raciocínio, ao estudo, à disciplina intelectual,
sentava certamente nos seus momentos de folga, nos seus poucos momentos de folga, e ali ele estudava, lia, comparava, com todo um suporte que ele já vinha trazendo dos estudos anteriores que ele fez da Bíblia e de todos os livros sagrados que ele pôde fazer. E comparando o Espiritismo, as obras básicas, com tudo que ele viu, ele chegou a uma conclusão. Apresenta-se oficialmente como espírita. Com 55 anos, no auditório da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, que é esse prédio que nós estamos vendo a figura, ele anuncia oficialmente, né, a sua conversão ao Espiritismo. Mais de 2.000 pessoas assistiram encantados à palestra e à exposição de motivos e as suas profundas justificativas para mostrar a todos o porquê que ele deixava a outra ou as outras religiões para assumir definitivamente o Espiritismo. Foi um boom no Rio de Janeiro, no Ceará e em muitos outros lugares onde ele era conhecido. Ninguém conseguia imaginar que naquela época, 1886, onde o Espiritismo estava nascendo na França, novíssimo no Brasil, onde a religião dominante era extremamente dominante no Brasil, onde as pessoas que não eram católicas eram afastadas, rejeitadas, com preconceitos, e ele, um homem que na época político, com uma grande influência social, declara-se oficialmente espírita. E com isso, muita gente começou a estudar o Espiritismo para saber o que essa doutrina tinha, que um homem daquela capacidade, não só intelectual, mas de bondade, de homem de bem, estava interessado em estudar e viver aquela doutrina. E foi ele o grande iniciador da divulgação do Espiritismo no Brasil. Ele não foi o primeiro, mas foi o maior divulgador, também pelo seu nome, pelo seu conhecimento e pela missão que ele tinha desenvolvido. Como é que isso aconteceu? Ele começou no jornal O País, que era o maior jornal do Brasil naquela época, e era um jornal que tinha uma abrangência também para o exterior, que era dirigido por um grande amigo, que também político, Quintino Bocaiúva, que foi senador da República no Brasil e é o nosso patrono desta casa, né? O nome desse nosso salão, onde nós estamos neste momento, é Auditório Quintino Bocaiúva. Foi um grande homem, e depois que ele conheceu o Dr. Bezerra e compreendeu o Espiritismo, um grande espírita. E o Dr. Bezerra foi convidado por ele para escrever semanalmente para o jornal O País. E ali ele iniciou a divulgação do Espiritismo com crônicas que eram semanais, né? E durante todos os domingos, esperado o jornal, de 1887 a 1894, ele escreveu para esse jornal. E essas crônicas se tornaram hoje obras na FEB. Espiritismo, Estudos Filosóficos, era o título geral do trabalho dele, com a crônica do dia, e são 3 volumes. Espiritismo, Estudos Filosóficos. A FEB editou e vende. Esse é o volume, são 3 volumes. Quem quiser ler cada crônica, muito interessante do trabalho dele. Em 1883, foi publicado o Reformador, por Augusto Elias da Silva, e ele foi também escritor e chegou a ser redator-chefe do Reformador, que mais tarde seria, como até hoje, o órgão oficial da FEB.
poliglota, falava 4 idiomas, correntemente, falava e escrevia. Ele falava o latim, naquela época, todas essas pessoas que tinham um pouco mais de cultura, de conhecimento, tinham responsabilidades na área social grande, conheciam o latim, porque o latim é a nossa mãe, né? A língua mãe. Falava o espanhol e o francês, correntemente, além do português. E, inclusive, ele traduziu do francês para o português a obra Obras Póstumas, de Allan Kardec. E escreveu várias obras, já com conotações espíritas, além daquelas que nós já citamos. Ele escreveu uma carta de Bezerra de Menezes, que ele faz para o seu irmão, é muito bonita. A Tragédia de Santa Maria, um romance doutrinário e espiritual sobre o Rio Grande do Sul, com a Ivone Pereira, né, que vai receber esse aqui já espiritualmente. Escreveu uma história de um sono, mas a obra mais interessante espírita que ele escreveu em vida foi A Loucura sobre o Novo Prisma. É uma obra que trata de 2 pontos básicos que ele procura esclarecer, que é a loucura sob o enfoque físico, a loucura mesmo como uma doença que pode acontecer independente da obsessão. Mas o desenvolvimento maior da obra é ele mostrar que muito daquela loucura que as pessoas entendem está ligada diretamente ao processo obsessivo, quando ele prova nessa obra como funciona e como pode-se trabalhar a questão da obsessão. Como médico, ele tinha um vocabulário muito próprio, muito conhecido dele e com capacidade didática de trazer esse conhecimento, ofertando ao público, e hoje existe, é publicado pela FEB ou por outras editoras, A Loucura sob o Novo Prisma. Quem tiver interesse nesse assunto é bom. As primeiras atividades espíritas no Brasil foram interessantes, começaram na Bahia. E Luiz Olímpio Teles de Menezes, mas não é parente de Bezerra de Menezes, mas tem o mesmo sobrenome, fundou em Salvador o chamado Grupo Familiar do Espiritismo. Veja que foi em 1865. O codificador da doutrina espírita ainda estava trabalhando em Paris, porque ele desencarna em 1869. E, além desse grupo familiar, que ele deu o nome, ele também publicou um periódico, que foi o primeiro periódico espírita, o Eco de Além Túmulo. O maior divulgador do espiritismo para o Brasil e para fora foi Bezerra de Menezes, mas o primeiro periódico foi publicado na Bahia por Olímpio Teles de Menezes. E o grupo Confúcios, no Rio de Janeiro, foi fundado em 73, e o Dr. Bezerra também participou desse local, e este grupo é importante no Brasil, fez as primeiras traduções das obras de Allan Kardec para o português, fazia assistência gratuita da homeopatia. Então, naquela época, a homeopatia funcionava ligada às casas espíritas. Nós já tivemos isso aqui em Blumenau também, quer dizer, por muito tempo, hoje não é mais assim, mas naquela época era bem ligada. E nessa época que foi revelado neste grupo Confúcios que Ismael é o guia protetor do Brasil espiritual. E em 76 é fundada a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, no Rio de Janeiro. Em 80, a Sociedade Espírita Fraternidade. E essa Deus, Cristo e Caridade trouxe esse nome, essa ideia para a Federação Espírita Brasileira. E hoje, na FEB, está aqui colocamos aqui o edifício chamado de Cenáculo, lá na FEB em Brasília, onde está grandemente colocado como lema Deus, Cristo e Caridade. Vindo todo de uma continuidade
da época que estamos referenciando. E depois, em 1911, em seguida, foi também fundada a Federação Espírita Brasileira, desses grupos todos ali, daqui, o Grupo Confúcio, Fraternidade, Deus Cristo, Caridade, formou-se núcleos e criou-se a Federação Espírita Brasileira, que tinha como objetivo federar todos os grupos e unir os espíritas. O primeiro presidente foi o Marechal Everton Quadros, e este prédio amarelo, que existe até hoje no Rio de Janeiro, funciona também como a federação, foi inaugurado em 1911, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. O dia que alguém daqui for ao Rio de Janeiro, visite, vale a pena conhecer essa parte inicial, histórica do Espiritismo. E lá embaixo, ali à direita, tem a Livraria Espírita, que vende todas as obras da FEB também. Aqui, até a impressora, a tipografia da FEB, por muito tempo ficou ainda no Rio de Janeiro, mesmo quando foi criada no Rio de Janeiro, fundada no Rio de Janeiro, e hoje agora é totalmente lá em Brasília, né? Eu acho que eu falei errado, né? Foi falada no Rio de Janeiro, e quando ela formou-se em Brasília, depois, mais tarde, foi para lá a tipografia, que tinha continuado a funcionar ainda no Rio de Janeiro. Em 1888, o que diz essa data para nós? Abolição da escravatura. Começou uma grande crise nas instituições espíritas brasileiras. Começou uma divergência muito grande entre dois grupos de estudantes do espiritismo. Tudo era muito novo, as obras estavam chegando, as pessoas foram lendo, formando as sociedades, formando os centros, e aí começou assim aquela discussão, dizendo o seguinte: o espiritismo tem que ser o evangelho de Jesus. E tinham aqueles que achavam que não, que tinha que ser a parte científica e a parte filosófica considerada para eles como mais importante. E esses grupos receberam esse nome. Os do Evangelho foram chamados de místicos e os outros científicos. E se tornou um ambiente muito difícil, porque essas pessoas estavam realmente em crise, em discussões, em desentendimentos. Um saía de uma casa e ia para outra, outro saía de outra casa e ia para outra, estava aquela confusão toda. E isso gerou uma grande dificuldade e uma grande tristeza no coração de Bezerra de Menezes. Em 1889, portanto um ano que já estava essa confusão entre místicos e científicos, Allan Kardec oferece para o brasileiro uma bela mensagem através do médium Frederico Júnior. E nessa mensagem, ele convoca, convida, instrui, orienta os espíritas, exorta os adeptos à união, à harmonia, na prática do estudo da caridade e da unificação. Esse próprio codificador vem pedir aos espíritas mais atenção, instruindo, porque a mensagem é grande, eu já conheço a mensagem, é grande, bonita, também vale a pena ser estudada, e ele então, naquele estilo sério, objetivo, clássico e amoroso, ele chama a atenção dos espíritas para essa união e esse trabalho conjunto. E diante ainda daquela confusão, naquela época, em 89 saiu o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, tendo como objetivo inicial, como um esforço para congregar todas as associações espíritas, resolvendo essa dificuldade que estava acontecendo. Foram 34 delegados dos diversos centros e grupos que existiam no Brasil, que fizeram parte desse primeiro Congresso Espírita Brasileiro. Em seguida, foi fundada o Centro da União Espírita do Brasil, por Bezerra de Menezes, que o presidiu por um tempo,
Mas em seguida ele foi chamado, insistiram e ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1889. Em 1890 e 91 ele foi vice-presidente da federação. E quando ele foi presidente, ele instituiu na federação começou o estudo dos livros da codificação. Ele instituiu o estudo do Livro dos Espíritos e fundou a chamada, na época, Escola de Médiuns, porque ele entendia que precisava essa base para esclarecer místicos e científicos. E ele também entendia que não poderia trabalhar na área da mediunidade sem uma preparação, sem uma orientação, sem cursos, porque sabemos todos que a mediunidade é um fenômeno que independe da doutrina espírita. É uma faculdade humana e sempre existiu. E, claro, com o Brasil não foi diferente. Trazido também pelos negros da África, aquelas suas formas de rituais, o índio brasileiro, que tinha também todo um ritual, todo um trabalho próprio, que trabalhava com os mortos, que tinha culto aos mortos, e depois com o conhecimento que estava vindo sobre o espiritismo e a possibilidade da comunicação, as pessoas estavam efetivamente realizando atividades mediúnicas. E o Dr. Bezerra de Menezes compreendeu que era necessário e urgente fazer uma orientação e trazer as bases científicas e doutrinárias para a mediunidade ser exercitada dentro e corretamente das orientações doutrinárias espíritas. Mas foi muito difícil. E em 93 foram fechadas todas as sociedades, ou de modo geral, as sociedades espíritas e não espíritas, por um problema seríssimo que aconteceu no Brasil. Em 1890, lembremos que em 1889 aconteceu a proclamação da República no Brasil. E aí toda aquela organização republicana, tudo que tinha que se fazer para montar o sistema administrativo no Brasil, foi criando formas, né, a serem observadas, e com a criação do Código Penal Brasileiro, do Código Civil Brasileiro, as coisas foram sendo trazidas e foram tendo exigências distorcidas a respeito do próprio espiritismo. E em 1890, então, Bezerra de Menezes defendeu o espiritismo junto ao Marechal Deodoro da Fonseca e fez uma carta ao ministro da Justiça, Campos Salles. Por quê? Porque o decreto 847, de 11 de outubro de 1890, promulgou o Código Penal da República e criou embaraços para o exercício, a liberdade e a prática do espiritismo. Porque no seu artigo 157 dizia o seguinte: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios para despertar sentimentos de ódio ou de amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. E isso aqui provocou um rebu no país, porque começaram a perseguir os espíritas. Não só os espíritas, também outros, né? Mas os espíritas foram bastante visados, porque veja aqui, ó, é crime praticar o espiritismo. Naquela ideia de que o espiritismo ainda estava ligado ao sincretismo religioso, essa união dos conhecimentos dos índios, dos negros e dos europeus que estavam vindo para o Brasil e trazendo a visão da Igreja Católica, que se tornou oficial no Brasil. E essa ideia do espiritismo estar ligada à magia, a sortilégios, a feitiçaria e todo o tipo de encantamento, de fascinações,
de situações que proibidas e que estava realmente gerando grave situação para os espíritas no Brasil. A tal ponto que, fechadas as instituições, mesmo assim, as pessoas espíritas tinham que ter muito cuidado, porque eram aprisionadas, eram apedrejadas, as casas espíritas que existiam receberam pedradas, as pessoas tinham que fugir, tinham que se esconder, devido à grande perseguição que aconteceu naquela época. Então, o Dr. Bezerra de Menezes assumiu a forma de defender, de procurar esclarecer, ele tinha condições para isso, até políticas, né? E ele tentou fazer. E existia penalidade, né? A prisão celular de 1 a 6 meses e uma multa ainda de 100 mil a 500 mil réis. Naquela época eram réis, né? Então, isso aí foi uma fase muito difícil, em grandes lutas para os espíritas brasileiros. Mas em 1894 ele ainda retorna a carga, volta e representa no Congresso Nacional outra grande defesa ao espiritismo, e era sempre dito para ele que não era contra o espiritismo, era contra o baixo espiritismo, porque tinham essas terminologias que até hoje ainda existem por parte daqueles que não conhecem o que é o espiritismo e como funciona a nossa doutrina, que vocês estão vendo aqui como é, né? Em 1895, a crise interna ficou bastante mais difícil, as casas reabriram, mas continuava aquela confusão entre os místicos e os científicos, e então formou-se uma comissão dos líderes do movimento espírita no Brasil e recorreram ao Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a ele que assumisse a presidência da federação e tornasse a FEB como órgão oficial, matriz do espiritismo no Brasil. Ele inicialmente não aceitou, muito insistido, ele prometeu dar uma resposta no dia seguinte e ficou muito pensativo, muito reflexivo. Foi para uma reunião que ele dirigia, o grupo mediúnico Ismael, na federação, e lá ele entrou quieto, cabisbaixo, com uma forte expressão sofrida, sentou, ficou quieto, todo o grupo observou, respeitou. Feita a prece inicial por um dos componentes no lugar dele, ele, com a mão com as mãos no rosto, ele chora profundamente diante de todo o grupo. E ali ele conta para o grupo, que ele confiava muito, o que estava acontecendo, o pedido que haviam feito para ele, e que ele estava realmente em dúvida, ele estava emocionado, tinha dificuldade de decidir, não tinha vontade, na verdade, de assumir, mas se sentia compromissado com essa responsabilidade, porque ele era um coração amoroso, conhecia, e de todos era o único que se dava com os dois grupos, e que todos o respeitavam, fossem os místicos, fossem os científicos. E ele então recebe uma mensagem do Espírito Agostinho, que era o seu orientador espiritual, dizendo, sugerindo, incentivando que ele assumisse, que estava nas mãos dele o grande trabalho, e tem essa frase conhecida que diz: iremos todos contigo, sejam os encarnados e sejam os desencarnados. Uma bela colocação, né? Foi reeleito presidente da Federação Espírita Brasileira e permaneceu até o seu desencarne de 1895 até 1900, quando ele faleceu. Muito teríamos que falar do Dr. Bezerra. É impossível, em uma hora, falar tudo, porque eu me interesso agora comentar algumas partes mais do trabalho efetivo dele, né? Em 1895 foi fundada lá no Rio, que existe até hoje, essa farmácia Cordeiro. Ele tinha um consultório aqui, médico, e foi o lugar em que ele mais atendeu medicamente as criaturas
no Rio de Janeiro, porque ele já não trabalhava mais nem na política, nem como empreendedor, era apenas médico e espírita fazendo o seu trabalho. E era um local em que era cheio e as pessoas de todas as classes sociais buscavam a assistência do Dr. Bezerra. E muito mais, naturalmente, as pessoas mais simples, porque essas que não tinham condições de pagar, e ele realmente não cobrava de ninguém, ele cuidava de todo mundo e se dedicava a todas as pessoas, a ponto de dar tudo que ele tinha, de dinheiro ele nunca tinha no bolso, mas quando ele tinha, ele dava, ele oferecia o que ele tinha e o que ele não tinha para ajudar a compra de receitas, para ajudar na alimentação dessas criaturas, né? E dizem que o olhar dele era muito carismático e ele ajudava muitas pessoas com um abraço, com atenção, e ele fazia muito mais atendimento fraterno com essas pessoas do que ainda a parte médica propriamente dita. Porque as pessoas levavam os seus problemas e ele ouvia cada um com calma, fazia o que podia fazer e quando não, então ele dava toda essa assistência fraterna a essas criaturas. A doação do anel de grau é bem conhecida. Em um determinado dia ele estava andando na rua e veio um senhor chorando, dizendo a ele que a esposa tinha falecido, ele não tinha dinheiro para enterrar, tinha filhos pequenos, não tinha comida para dar e estava sem saber o que fazer e veio ao Dr. Bezerra pedir ajuda. Ele colocou a mão no bolso, olhou, não tinha dinheiro nenhum e quando ele pôs a mão, ele bateu no anel de formatura que ele havia ganhado. Ele tirou o anel, que era um anel de ouro e tal, deu para a pessoa e disse, olha, isso vai dar para você venda, vai dar para você pagar todas as suas despesas, cuidar dos seus filhos, ainda sobrará para mais alguma coisa. Então, era uma pessoa completamente desprendida. E tem um outro caso também que eu acho muito interessante e é um grande exemplo para todos nós, quando ele, um determinado dia, ao chegar em casa, a filha Evangelina estava doente, era meninota, queimava em febre e tudo. Então ele chegou, estava cansado. Naquela época, vocês sabem, era tudo a pé. Se não era a pé, era a cavalo, era charrete ou com o bonde que as pessoas pegavam, que é aquele trem que levava. E ele caminhava muito porque ele não tinha carro e ele atendia em vários lugares. E ele chegou bastante cansado, encontrou a filha doente, não tinha telefone para avisar, não tinha celular. E ele medicou, ficou, atendeu, alimentou, ajudou, cuidou da menina que estava repousando. Quando bateu a porta, uma senhora, chorando e pedindo muito que ele pudesse atender a filha dela, que também estava quase com as mesmas situações da filha dele, com alta febre, uma série de sintomas. E ele, enquanto conversava com a mulher, a esposa dele, ansiosa, olhava para ele, como quem diz, você não vai me deixar aqui com a minha filha doente, e sair. E ele ouviu, atendeu, ficou, olhou, e no fim ele disse para a esposa. E ela pede que ele fique. E ele disse que a filha deles tinha ela, a mãe, que estava cuidando e que ele já havia medicado e que nada mais ele poderia fazer naquele momento, além do que ele já tinha feito até então. E que aquela senhora não tinha ninguém por ela. Acompanhou a mulher a um morro no Rio de Janeiro, subindo a pé, tudo aquilo, estava com as pernas muito inchadas, e foi, atendeu, cuidou, fez tudo o que pôde, e voltou então de madrugada para casa, e conta ele que o coração batia muito, porque ele queria saber a expectativa de como estaria a filha dele. Teria melhorado? Teria falecido? Como estaria ela? E levou um susto quando ele chegou e viu a luz da casa acesa. Entrou rapidamente, ansiosamente, e qual não foi a sua alegria e felicidade quando viu a menina dormindo tranquilamente, a esposa ao lado, as duas dormindo tranquilas. Diz ali que ele então ora a Maria Santíssima, como ele dizia,
espírito que era, por quem ele era profundamente apaixonado, amava Maria como a mãe de todos nós. Agradece Maria e nesse momento então a filha dele e a outra filha, né, receberam o atendimento e saíram-se muito bem. Eu acho interessante essa passagem da vida dele, porque é um exemplo para a gente, né, que às vezes a gente ainda muito apegado, fica muito grudado ao meu filho, a minha casa, ao meu, e esquecemos às vezes de ampliar um pouco mais as nossas possibilidades e auxiliar outras pessoas. A lei é de causa e efeito, é natural quando nós agimos de uma forma, nós temos em contraposição a resposta natural à forma da ação. Então, quem faz o bem receberá automaticamente a devolução do bem e assim sucessivamente em todas as situações. Às vezes, sair um pouco de nós e atender mais as criaturas e aqueles que necessitam seria bem interessante que a gente abrisse um pouco mais o coração e saísse do nosso ninho, da nossa zona de conforto. Dizia o Dr. Bezerra de Menezes que um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. A visão que ele tinha. E naquela época, os médicos eram assim, eles iam às casas, faziam as visitas aos lares. É bem diferente do que hoje, que nem tem condições, no sistema que nós vivemos hoje, de que seja assim. Mas era uma época em que o médico, com a sua presença, já era um bálsamo, já era um abraço, já era uma criatura que trazia ao doente aquele conforto, aquela segurança, aquele apoio muito importante, que hoje a gente não tem muitas vezes, porque é diferente. São os hospitais grandes, são aquelas filas de pacientes, e é tudo muito mais rápido. Mas naquela época era assim. E ele, mais do que ninguém, fazia todo esse trabalho com muita dedicação. Em janeiro de 1900, ele sofreu um violento AVC, né, um derrame, e durante 3 meses ele ficou em cima de uma cama, só movimentava os olhos, todo o corpo ficou paralisado. E em 18 de abril de 1900, com 69 anos de idade, ele se desprendeu e foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Os seus 3 meses de doença foi uma verdadeira romaria, onde o público todo, em qualquer classe e nível social, o visitava carinhosamente. E a todos ele não podia falar, mas ele, dizem que os olhos corriam, para uns a lágrima escorria, para outros eram significativos, e ele então atendia cada um, e a grande lamentava, né, depois ele mesmo conta, que ele não podia atender aquelas pessoas que ele sabia que estavam indo lá em busca da atenção que ele sempre havia dado a todos. E aqui então a missão do Dr. Bezerra de Menezes na Terra, com o trabalho que ele veio fazer, encerrou. Vamos passar agora, um pouco mais rapidamente, com a continuação da vida dele no mundo espiritual. 31 horas após o seu desencarne, ele se comunicou no Grupo Ismael na Federação Espírita Brasileira, trazendo uma mensagem de agradecimento, comovida, né, pelo atenção, pelo carinho de todos, e contando que foi muito bem recebido e estava já em liberdade do corpo físico. Eu quero dizer, meus irmãos, que isso é muito raro. Não acontece que alguém que falece hoje já está se comunicando. Precisa ser um espírito altamente desenvolvido, com uma grande estrutura espiritual, para poder fazer esse tipo de comunicação após a morte. A gente sempre varia de pessoa para pessoa e, no caso dele, houve possibilidade. Tem uma frase do Chico Xavier que diz: quem adquiriu uma consciência pura, vive bem e morre bem.
Então, a maior dificuldade nossa é entender isso para poder se preparar adequadamente. Leon Denis, na França, quando soube, você veja que ele era conhecido já, a França já o conhecia. E quando homens como Bezerra desaparece, é um luto, não somente para o Brasil, mas para os espíritas do mundo inteiro. E na espiritualidade, ele continuou o seu trabalho. Existem algumas passagens muito bonitas, né? Uma delas foi quando Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que fez com o espírito Bezerra de Menezes, ele perguntou, ele ouviu do Bezerra a narração da maior felicidade que ele teve ao chegar no plano espiritual. E conta o Dr. Bezerra que ainda estava recém-desencarnado, estava ali com as pessoas que estavam chegando, atendendo, mas plenamente lúcido. Ele ouviu muitas vozes, barulhos, e ele perguntou, o que é isso? E Celina, que é uma das emissárias de Maria, um espírito altamente desenvolvido que veio para recebê-lo também, disse para ele que ele pergunta, quem são, Celina? E ela diz, são aqueles que você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Levou ele até a janela do lugar em que ele estava e ele viu uma multidão. Então ele conta ao Divaldo que foi a grande felicidade, a grande emoção que ele teve ao chegar na espiritualidade. E aí ele conclui, o próprio Dr. Bezerra conclui dizendo o seguinte, a felicidade existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Chamada de atenção para todos nós em questão do trabalho. E foi também perguntado a ele qual o maior drama dos espíritas na espiritualidade. Quando nós chegamos na espiritualidade, como é que nós ficaremos lá? Porque todo mundo aqui sabe perfeitamente que mais cedo ou mais tarde um dia todos iremos. Ninguém fica aqui eternamente, somos impermanentes. E o Dr. Bezerra de Menezes deu uma resposta interessante, que eu mesma já falei aqui algumas vezes. Mas ele disse o seguinte, parece um contrassenso. Enquanto o homem comum colhe amargos frutos na vida espiritual pelos desconhecimentos, os espíritas, quase sem exceções, experimentam sofrida amargura por muito conhecer. Quando fazia 50 anos do seu desencarne, foi-lhe oferecido uma homenagem na espiritualidade. E Francisco Cândido Xavier foi convidado e acompanhou o desenvolvimento dessa festa desdobrado. E ele narra uma passagem interessante. Ele conta que a mesma Celina, que é um espírito mensageiro de Maria de Nazaré, traz a ele, no decorrer da festa, uma mensagem de Maria, convidando para que ele se libertasse aqui da Terra, da crosta da Terra, do mundo espiritual próximo à Terra, e porque ele estava liberado para adentrar no mundo mais elevado do que a Terra, o mundo mais feliz. E ele, então, muito emocionado, pede a Celina que volte a Maria e peça para ela se ele poderia continuar no seu posto, aqui na Terra, junto às pessoas que sofrem. Porque ele disse que enquanto houvesse dor aqui, ele gostaria de trabalhar, auxiliar e estar presente. E quem de nós aqui nunca fez uma prece pedindo uma ajuda para o Dr. Bezerra, pelo menos aqueles que conhecem o espírito, pedindo ajuda para ele, quando um filho está doente, quando a gente tem uma dor, quando tem uma dificuldade. Todos, instituições inúmeras no país
levam o nome dele numa grande homenagem a esse espírito grandioso, né? E são sempre feitos muitos pedidos, os mais variados, para ele, que continua atendendo as pessoas à medida do possível. Esse aqui eu achei muito interessante, porque ele é até bem-humorado. O Socorro, Dr. Bezerra de Menezes, que José e Nena Galves, que eram amigos de Chico Xavier, morando em São Paulo, estavam viajando para Uberaba na época, e numa estrada perigosa, eles estavam andando, houve um problema, o carro derrapou e foi fazendo cavalo de pau e ia capotar. E eles então começaram a gritar: socorro, doutor Bezerra, socorro! E foram gritando: socorro, socorro. Tudo bem, o carro não capotou, endireitaram e foram embora. Quando eles chegaram em Uberaba, na casa do Chico Xavier tinha um muro alto, assim, e eles então chamaram e esperaram que viesse atender. Quando abriram o muro, que eles entraram, o Chico estava sentado assim na frente da porta, e de longe o Chico gritou assim: olha, o doutor Bezerra de Menezes está aqui, mandou dar um recado para vocês, que eu dissesse para vocês que ele não é surdo, não precisavam gritar tanto, né? Então, essas coisas assim interessantes, né? Dr. Bezerra de Menezes conta Humberto de Campos que estava um dia à beira do mar, na espiritualidade, triste. Não era triste, estava pensando, quieto, pensativo, e recordando os pedidos que faziam para ele, quando ele recebe a figura de Antônio de Pádua, que foi um sacerdote da Igreja Católica, e um grande, todo mundo conhece Santo Antônio, né? E começou a conversar com o doutor Bezerra de Menezes, e aí os dois, ele disse: pois não me fazem tanto, eu fui um homem de bem, procurei fazer o melhor que eu pude, mas é tanto pedido absurdo que me fazem, que eu não sei mais como atender, como fazer. Aí Antônio Pádua disse assim: meu irmão, me acompanhe, que eu quero te contar algumas coisas. E levou o Bezerra numa igreja, onde parou na frente da sua estátua, lá onde ele está, Santo Antônio com o menino Jesus no colo. Ele disse: que veio ficar aqui, comece a ouvir os pedidos que fazem para mim. Até me virar de ponta cabeça me viram. Querem que eu faça casamento, que eu separe casamento, que eu... Até crimes me pedem para cometer. E aí foi contando, falando. E os dois, então, começaram a rir e saíram diante dos pedidos absurdos que ambos recebem. E certamente todos os espíritos iluminados, né, que as pessoas acorrem aos seus préstimos para melhorarem suas vidas. Então, essa é uma passagem interessante. E também o sonho, que eu acho que vale a pena me referir aqui, para que a gente não imagine que, sendo o doutor Bezerra de Menezes aquele senhor que morreu velhinho, de barba, de bigode, de barbinha branca, comprida, que ficasse a vida toda assim. Esse espírito aparece dessa forma porque é a forma de identificar, mas não significa que na espiritualidade ele continue assim, idoso, velhinho, porque o espírito, ele, ao retornar à vida espiritual, ele pode reassumir uma nova postura, e dependendo do seu nível, da sua forma de ver, de pensar, ele pode remoçar muitos anos. Acaba as artroses, as dores, aquela coisa toda, porque o espírito reassume aquela postura muito mais madura, mais jovem, né? Que, com todas as condições de locomoção e tudo mais. E esse senhor, Ademar Santos, sempre dizia para todo o grupo lá em São Paulo que ele tinha uma vontade imensa de sonhar com Bezerra de Menezes, de conversar com Bezerra de Menezes, ver como é que ele estava e tudo mais. E, conta, determinado dia, ele sonhou que ele estava numa casa muito grande, muito bonita, e que tinha muita gente, que foram entrando, era tipo de uma assembleia, e ele então era o que se considerava assim menorzinho, ficou assim mais no canto, e via aquelas grandes personalidades entrarem, cumprimentadas, e tinha um jovem que entrou e era muito cumprimentado, muito solicitado, e ele ia conversando com todo mundo, e foi até ao Ademar em direção a ele, e conversou com ele, abraçou, e se retirou e foi para adiante. Aí disse: pois é, quem seria aquele ali? Afinal de contas, eu vim aqui para ver o doutor Bezerra de Menezes, mas eu acho que eu vou... desisto, porque... Aí o outro: mas você não sabe? O doutor Bezerra de Menezes já te passou, já te abraçou,
Já conversou com você? Aí que ele foi descobrir que aquele belo jovem que tinha passado, abraçado e conversado com ele, era Bezerra de Menezes. Eu acho que isso aí é um consolo para todo mundo, né? Porque a gente, quando está ali com as artrosezinhas incomodando, a gente sabe que depois, um dia, isso se acaba na vida da gente. Era chamado Kardec brasileiro, justamente por causa do nome do codificador e do grande papel que ele fez no Brasil. E aqui é uma imagem de Divaldo Pereira Franco, que eu acho que a maioria aqui conhece, fazendo uma palestra, e ao final da palestra do Divaldo, ele recebe uma mensagem de Bezerra que toma essa postura, que é bem característica dele, assim, mais calmo, muda o tom de voz, e ele então continua se manifestando, trazendo mensagem para todos nós no Brasil e fora do Brasil. Já chegando ao final da nossa palestra, o tema é Bezerra de Menezes, o Unificador, que foi o título que eu achei melhor para dar, justamente que foi o grande papel que ele veio desenvolver no Brasil e da grande missão. E aí a questão da palavra unificação, unificador, qual a relação que nós podemos fazer? E a palavra unificador, ela vem ligada à unificação, né? Que é uma palavra ligada ao relacionamento. Unificar é um trabalho de relacionamento junto às criaturas, trazendo a simpatia, a fraternidade, a solidariedade, a orientação, a experiência. É todo um trabalho que se faz. E hoje a Federação Espírita Brasileira propõe esse trabalho de unificação entre as casas, entre os estados, em todo o território nacional e hoje internacional, que é um trabalho de relacionamento entre todos, sempre tendo em vista as bases da codificação. E aí existem algumas frases dele que são muito importantes, que eu pediria assim, a máxima atenção, já que não vai dar tempo para fazer um comentário de cada uma, que diz assim, essa aqui primeira diz assim: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. E se a gente olha com atenção, parece uma contradição. É urgente, mas não é apressado. O que ele quer dizer com isso? É urgente, ele mesmo diz, porque define o objetivo a que devemos todos visar. E não é apressado, porque quando não nos compete violentar consciência alguma. Nós temos objetivos a serem cumpridos e devemos fazer tudo para o mais rápido possível desenvolver. Mas jamais violentar alguma consciência de uma forma descaridosa ou de qualquer maneira. Por isso é urgente, mas não apressado. Unificação não é uniformização. Há muitas pessoas que pensam que unificar é que todo mundo tenha que ser uniformizado. E todo mundo pode observar que você vai numa casa espírita, vai noutra casa espírita, aqui ou noutra cidade, etc. Você não vê tudo igual. Não só pelo aspecto físico, mas também pelas atividades. Não pode fugir aos princípios básicos e norteadores. Isso sim que temos que observar. Então, não é a uniformização, mas a fundamentação nas obras da codificação. Tudo que não estiver dentro das obras da codificação pode ser excelente, ninguém aqui está dizendo que não é, mas pode não ser espiritismo. O espiritismo está totalmente trabalhado dentro das obras da codificação espírita. Essa é uma mensagem recebida ainda pelo Chico Xavier. Uma outra bonita dele: unificação sim, união também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. Ele lutou muito por isso. Unificação é paulatina, união é imediata, trabalho é incessante. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista e juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência. E é uma das coisas que eu gosto muito no Dr. Bezerra de Menezes, é que ele mostra para todos nós que o trabalho na casa espírita
ou dentro dos setores em que a divulgação, que a difusão da doutrina espírita é feita, com o objetivo de uma mudança, de uma transformação para a nova era, ele, o Dr. Bezerra, diz que é uma honra. E que todos nós nos devemos sentir honrados em poder fazer isso, em falar em Jesus, em falar em Allan Kardec e trazer o conteúdo da doutrina espírita. E ainda na entrevista com Divaldo, no grupo, não, aqui foi no grupo Ismael, que foi perguntado a ele o que ele assim, se sentiu mal, alguma coisa na espiritualidade quando ele chegou. E ele responde uma frase interessante, ele diz assim: as horas que aí passei sem o serviço do Senhor foram as que mais pesaram no relógio do tempo. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, que horas será que ele ficou sem o trabalho? Era um homem que dormia de 3 a 4 horas por dia e trabalhava o tempo todo só pelos outros, só pelo bem da humanidade. E assim mesmo ele ainda acha que houve momentos em que ele poderia ter feito mais. Acho que fica aí uma proposta para nossa reflexão em cima daquilo que nós fazemos hoje em dia. Louvemos a nossa oportunidade de trabalhar em todas as circunstâncias, preservemos a nossa tranquilidade para servir. Para servir é uma expressão de Jesus. Em todas as provações, imunizemo-nos contra a discórdia e reunamos nossas mãos uns aos outros fraternalmente, para que o templo, patrimônio do Senhor, não se perca em nossos passos. E a última, seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Que esse exemplo, ou que os exemplos que nós hoje aqui trouxemos dessa criatura impressionante pela sua bondade, pelo seu carisma, pelo seu trabalho e pelo amor que ele ainda tem por todos nós, fique realmente vibrando dentro da nossa mente, na nossa consciência e através dos nossos atos. Muito obrigada.